Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Conrado Santos, eu sou colaborador da Associação Médico Espírita de São Paulo e vamos dar continuidade ao estudo dessa brilhante obra de André Luiz, Ação e Reação. Estamos nos aproximando agora de momentos definitivamente emocionantes do livro. Vamos adentrar o capítulo 9, que tem como título A História de Silas. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar vocês a uma prece para que possamos nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais. Pai amado, Mestre Jesus, permita-nos que o estudo possa nos auxiliar em nossos pensamentos, em nossas escolhas diárias, moldando em nós mesmos novos hábitos que nos permitam estar mais próximos de Ti. Somos gratos por aqui estarmos, pela nossa vida, por tudo quanto recebemos. E Te rogamos que ao estarmos assim, conectados num só pensamento, num só ideal, possam estes pensamentos atingirem tantos quantos necessitam. Que possamos vibrar amor, pensar amor e levar este amor a todos que nos rodeiam. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Muito bem, queridos amigos. Como nós estávamos então dizendo, vamos dar continuidade ao estudo da ação e reação no capítulo 9, que nós vamos iniciar hoje, e é um capítulo de grande importância. Muito provavelmente, nós vamos encontrar ensinamentos que nos permitam desdobrarmos, fazermos colocações a respeito da nossa vida cotidiana, com outras obras da doutrina espírita. Espero que vocês possam aproveitar o tanto quanto tem sido proveitoso para nós esse estudo. O capítulo é de um conteúdo tão denso que nós vamos dividi-lo em duas aulas, uma essa semana e outra na semana que vem. Então, fiquemos juntos nessas próximas semanas para entendermos a história de Silas. Vamos então dar início ao nosso capítulo. Para que a gente possa entender o que vai acontecer nesse capítulo, basta a gente fazer uma leve lembrança daquilo que foi apresentado, também em duas aulas, também num capítulo muito importante, pelo nosso querido doutor Marcelo Saad. No capítulo anterior, nós estávamos, então, entendendo um pouco mais sobre o intrigado caso de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, por um desejo de ficar com a fortuna, não se limitou a esperar as condições, não se limitou a buscar a sua parcela dessa herança, da fortuna de uma família muito abastada, e com ambição e cobiça, ele decide então ser o único herdeiro, matando seus dois irmãos. Os irmãos, Leonel e Clarindo, depois de serem assassinados por Antônio Olímpio, que também já havia se desencarnado depois, tornam-se obsessores de Antônio Olímpio desencarnado, de Alzira, esposa de Antônio, que no decorrer do capítulo a gente percebe também a história intricada, que acabou se suicidando, e por conta do vínculo material, de ter sido o herdeiro da herança, eles passam, o Leonel e o Clarindo passam a perseguir quem? Luís, filho de Olímpio. A obsessão estava então ali instalada, pois Leonel e Clarindo e mais alguns espíritos que se juntavam também a uma paixão de Luís pelo dinheiro. E este era o mote deste quadro obsessivo. Vejam como a história tem correlação entre o ontem e o hoje.
A história do ontem fez com que Antônio Olímpio, por uma vontade de ser o único herdeiro, tirasse do seu caminho os dois irmãos. O seu filho, Luís, já traz também esta vontade, esta inclinação para com as necessidades da riqueza, pela ilusão da riqueza material, assim melhor dizendo, e também se entrega a esta paixão, sendo ela o vínculo que vai buscar ligar obsessores que desejam a vingança e Luís, totalmente entregue às necessidades terrenas da ilusão da riqueza. André Luiz, Hilário e Silas, nesse momento, estão ali, junto daquele quadro, estudando uma maneira de tentar amolecer estes obsessores, Leonel e Clarindo, e tentam fazer algo muito importante. Silas, com a sua sabedoria e o seu traquejo, começa a se aproximar de Leonel e Clarindo para ganhar-lhes a confiança. Afinal, Silas já sabia que não seria através da força, não seria através da imposição que seria capaz de convencer aqueles dois espíritos tão obstinados a cumprir aquilo que desejavam. Ponto interessante, estes dois espíritos tinham uma alta capacidade intelectual, entendiam todos os liames da obsessão, como envolver, como atrair mais espíritos, o que fazer para conseguir ser efetivo na sua conduta, para que os resultados do quadro obsessivo pudessem acontecer. E descobrimos algo importante para nos esclarecer a respeito da preparação destes espíritos. Eles se declaram ter sido formados numa escola de vingadores. Vejam a que ponto chega a sofisticação do mal neste quadro obsessivo. O processo de obsessão é explicado por Leonel, que explica que, além deles, né, além dos dois irmãos, eles atraem outros espíritos que contam com tendências parecidas do Luís e fazem com que isso possa ser um quadro de retroalimentação onde todos se mantêm conectados, mantendo assim um delírio psíquico em Luís. André Luiz revela que não tinha conhecido jamais obsessores que estivessem tão bem preparados para o ato da vingança. E aqui nós voltamos a tocar num ponto, que o conhecimento, a capacidade intelectual não é um privilégio da evolução moral. Pelo contrário, quantas almas, quantos espíritos nós não percebemos que avançam celeremente nas conquistas do intelecto, mas abandonam o desenvolvimento das questões morais. Silas nos explica algo de importância. Cada um de nós vive nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. As esferas superiores são constituídas pelos reflexos dos espíritos santificados. Aqui nós temos algo que vale a pena refletirmos. Esta nossa escolha que nós acabamos plasmando através dos nossos pensamentos o nosso reflexo. Silas esclarece que estamos diante de um processo semelhante da transmissão de imagens, da televisão mesmo, onde há uma sintonia e há um processo de conexão em que é enviado para a mente de Luís imagens, verdadeiramente como se faz na televisão, como estamos fazendo nesse instante, transmitindo as imagens através de ondas que ficarão registradas nisso, criando um processo, então, de sintonia. Com este processo, Leonel projeta, então, no campo mental de Luís, como se fosse uma tela, a situação de cobiça das terras vizinhas. E o Luís acordaria com a lembrança, como se tivesse sonhado. Silas vai se aproximando dos dois irmãos,
tenta ganhar a confiança, começa a dizer que entende a motivação deles e começa a se aproximar para que ele possa, de alguma maneira, ganhar um espaço para, quem sabe, mudar a ideia dos dois irmãos da vingança. E também nós não podemos deixar de esquecer que temos nesse imbricado caso obsessivo também Alzira, que se suicidara por conta do processo também de perseguição dos irmãos e neste momento não era talvez razoável que ela voltasse ao convívio. Com a confiança conquistada por Silas, há um combinado em que Silas, André Luiz e Hilário voltaria num dia posterior para ver o desdobramento desse quadro. Os nossos Leonel e Clarindo esperavam encontrar ali companheiros que fossem compactuar ou mesmo admirar da sua capacidade de colocar em prática o plano da vingança contra Luiz, filho de Antônio Olímpio. Vamos ver então o que nos espera pela frente. Como será que Silas, junto com André Luiz e Hilário, serão capazes de fazer mudar de ideia os nossos queridos irmãos que se comprazem nesse momento no desejo cego da vingança? Mas antes da gente iniciar, vale a pena perguntarmos aquilo que nós falamos a respeito dos reflexos mentais. Que canal que nós temos sintonizado? Vejam, Luiz demonstrava através dos seus próprios atos, através da manutenção dos seus pensamentos, através dos seus instintos e vícios que talvez o acompanhem há tanto tempo, ele demonstrava ali estar vinculado com a cobiça, de querer as terras vizinhas, de querer crescer o patrimônio, ele queria adquirir as terras da granja vizinha e não pensava em outra coisa. E estava firmemente sintonizado nesta condição. Então, algo nós não podemos deixar de recordar, isso se faz presente em inúmeras outras obras da coleção André Luiz, é que o processo obsessivo do qual, neste instante, Luiz está sendo também influenciado, não é um processo em que a gente possa simplesmente dizer que seja tão simples como um algoz e uma vítima, porque há de se levar em conta a sintonia, a direção dos pensamentos de Luiz, e isso para que a gente possa igualmente pensar em nossas vidas, que nós devemos sintonizar aquilo que realmente desejamos. Porque se escolhemos outras sintonias, estaremos nos conectando com esses reflexos que partem de nossa mente a outras mentes que tenham o mesmo objetivo, o mesmo ideal. Isso também nos leva a pensar nas nossas escolhas, nas nossas imagens mentais, naquilo que estamos realmente sintonizando no dial, na rede social, na internet. Veja, nós teremos um exemplo aqui à frente. Quanto mais se sintoniza algo, mais aquilo faz parte dos nossos pensamentos e mais direciona as nossas escolhas. Mas vamos então à história de Silas, para que a gente possa entender quem é Silas nessa história toda. O capítulo é interessantíssimo porque nós entramos nele pela história de Leonel, Clarindo, Antônio Olímpio e Luiz, mais especificamente Luiz, mas nós vamos encontrar aqui Silas. Por que é importante conhecer a história de Silas, que agora vamos começar a descortinar no capítulo 9 de Ação e Reação. Muito bem. Então, depois de combinarem que estariam de volta para uma
Para o maior aprofundamento, na noite seguinte, de volta ao lar de Luiz e Adélia, esposa de Luiz, né? Ambos encarnados, André Luiz, Silas e Hilário então buscam entender um pouco mais da situação. Vejam que, ao encontrar Luiz, eles percebem que ele mantinha-se fixado nas ideias da noite anterior, da cobiça, de crescer as suas divisas e assim por diante, né? Adélia, dedicada, cuidava das crianças, logo indo para a noite de sono. Luiz, rodeado com alguns amigos, praguejava contra toda a situação. Aqui nós temos algo importante, que é a questão da sintonia. Veja que a leitura de Luiz, dos noticiários que ele consumia, era exatamente uma leitura extremamente pessimista. Tudo era motivo para reclamação. Então, Luiz dizia que aquela situação que estava vivendo, o mundo, o país, só podia ser a ira do céu, crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres. Meus amigos, tem alguma coisa diferente disso hoje em dia? De que nós podemos encaixar essa situação do egoísmo dos ricos, agravando o infortúnio dos pobres? E vejam que Luiz não era um dos pobres, mas Luiz era um daqueles que estava querendo acumular mais riquezas, acumular mais ouro, né? E ele já imaginava, puxa vida, isso que está acontecendo é porque eu acho que é uma resposta dos céus contra aquilo que está sendo feito com os pobres. Será que nós mudamos? Será que quantos Luíses, quanto de Luiz não tem em nós mesmos? Vejam que nós vivemos um momento delicadíssimo da história da humanidade. E vejam o que aconteceu nesse momento. Uma notícia recente, nós observamos exatamente esta colocação de Luiz lá no meio, aproximadamente, do século XX, né? Quando essa obra foi publicada. O Brasil tem 19 milhões de famintos e 20 novos bilionários durante a pandemia. Não é interessante pensarmos nisso? Não é interessante pensarmos que essa desigualdade escancarada ainda é tão presente em nossos dias? Por isso, fica a reflexão: quanto de Luiz ainda existe dentro de nós, olhando para as nossas próprias divisas e, vejam que interessante, nos vinculando a esse tipo de pensamento negativo, pensamento que pouco ajuda. Pelos olhos de Leonel, ou seja, Leonel, que ali estava no ambiente, ao olhar para essas colocações, ao observar Luiz, como será que ele... Imaginem, nós estamos diante de alguém que nós desejamos a vingança. E, de repente, aquele nosso alvo se mostra com toda a sua fragilidade do ponto de vista de pensamentos positivos, do ponto de vista de positividade, do ponto de vista de mostrar-se altamente egoísta. Então, pelos olhos de Leonel, era mais uma confirmação. Uma confirmação, veja bem, Luiz é o derrotismo em pessoa. E tudo que ele faz, ele enxerga as cinzas. Ele ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, veja, ele enxerga que tem pobreza, ele enxerga que tem injustiça, mas não consegue e não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. Leonel estava aqui fazendo como que a gente diz no ditado popular, né?
colocando o dedo na ferida. Então, o que ele queria dizer? Peraí, quem pode proteger esse homem que é completamente desprezível? Porque olha só como a postura dele. E ele então continua: seria ele, Luiz, merecedor da permanência no corpo carnal para ficar assim, para manter essa vida? Ah, para com isso. Ele não merece. Ele demonstra nos seus atos o quanto ruim, o quanto egoísta ele é. Será que isso acontece atualmente quando a gente pensa nessa situação? Isso é muito importante que a gente possa desenvolver. Vejam que o Luiz estava vendo o noticiário, pegou a questão mais pesada na notícia e interpretou com o seu pessimismo, agravando a situação e eu colocando nessa zona de uma verdadeira prisão por conta daquilo que fazia. Vejam que estudos recentes nos mostram que quanto mais notícias ruins nós consumimos, pode nos levar a um ciclo de tristeza. Por que eu quis trazer isso aqui? Nós não devemos ser alienados das notícias, até porque é importante que, assim como o Luiz pôde observar a fome, a desigualdade, é importante que a gente esteja consciente do que acontece, sobretudo nesse momento. Entretanto, é preciso que a gente saiba equilibrar isso, para que não nos acorrentemos nessa onda mental de negativismo, de tristeza, de desesperança. E nós vamos entender aqui como é possível fazer isso. Já com os olhos de Silas, então vejam, aquela mesma situação foi vista por Leonel, mas Silas também colocou a sua análise. Ele disse: Luiz é um doente, ele necessita da nossa compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por um tempo indeterminado, de tão graves que são, de tão difíceis de serem vencidas. Então, não podemos olhar para aquele nosso irmão e simplesmente julgá-lo e simplesmente dizer o quanto ele está perdido nos seus pensamentos, perdido nas suas escolhas, cego pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. E aqui Luiz nos dá uma receita importante. De tanto ficar vinculado às suas fortunas, ao desejo de conquistar mais, de acumular mais riquezas, ele ficou fixado nesse assunto. E perdeu, vejam que importante aqui, ele, Luiz, já perdeu o contato com os livros e nobres companhias. Quero fazer um recorte nessa frase para que a gente possa lembrar. O que devemos fazer, então, quando nós temos, de um lado, as notícias ruins, o sofrimento, a tristeza, o desespero? Devemos assimilar isso, mas nos alimentarmos com essas companhias nobres, com livros, para que nossos pensamentos possam nos ajudar a refletir melhor o que deve ser feito, a não entrarmos nessa onda autodestrutiva que nos impossibilita de fazer algo. E qual seria uma receita? Silas aqui diz que Luiz estava praticamente só, porque ele tinha na religião domingueira, isso significa ir à missa aos domingos, mas ele não encontrava lá nada além da adoração para com Deus, como se fosse uma maneira de troca. Mas como que ele poderia, então, conseguir mudar, se ele não tinha nem sequer na religião que ele buscava um caminho para libertar-se disso? Então é como se fosse lá, estou vindo aqui aos domingos, faço a minha parte, mas eu vou voltar para o meu mundo, fixado na minha fortuna, no meu desejo de acumular, cobiçando as outras fortunas e assim por diante. Mas quem será que pode ajudar nosso amigo Luiz? Como ele pode sair dessa?
A fixação na vingança era muito presente. Independente disso que estava falando, Silas, Leonel e Clarindo estavam determinados. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, nada vai fazer tirar do caminho? Estão realmente cegos. Estavam realmente cegos nesta vingança. Eles até consideraram, mas a possibilidade de tentar refletir um pouco, mas a revolta era muito grande. Eles estavam mergulhados nessa revolta. Era difícil considerar. Leonel, então, justifica o seu intento, dizendo que ele, Luiz, né, e o pai, Antônio Olímpio, são nossos devedores, porque eles nos roubaram, eles nos assassinaram, e como aquela criança voluntariosa, porém inteligente, se vê contrariada em seus caprichos, ele repetia isso. Eu quero, não pode ser diferente, é assim que tem que ser. E aí nós encontramos, então, que eles estavam realmente exigindo o pagamento. Mas com que moeda eles exigiam que Luiz pagasse para eles? Com a própria vida, com o fracasso moral, em que ele não conseguia fazer nada. Mas como é que a gente pode imaginar que Luiz poderia pagar isso? Como se paga o mal que nós fazemos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, um texto brilhante de Júlio Olivier, que diz que a vingança é uma inspiração tão funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Por que isso é importante? Porque para sustentar naquela vingança, Leonel e Clarindo precisariam não simplesmente um acerto de contas de maneira, vamos dizer assim, justa, mas eles precisariam descer ao máximo de sua falsidade, de sua baixeza, usando as artimanhas mais deploráveis para conseguir se vingar. Porque a lei de justiça não é o toma lá da cá. Não se paga, não se recebe de volta o mal que lhe foi feito fazendo mal contra o seu ofensor. Quando nós nos colocamos nesse desejo de vingança, trazemos o que há de mais sombrio, mais doloroso, mais baixo de nossas experiências, de nossas almas, para nos colocarmos na rota da vingança. Como se a busca pela vingança fosse um regresso de algumas casas. Perdemos a lucidez, perdemos a razão, perdemos a condição de entender a humanidade do outro. Simplesmente queremos nos vingar. Quantas vezes já não pudemos perceber esses instintos em nós mesmos, naquele ímpeto de ficar cego, de tudo escurecer à nossa frente e a gente simplesmente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não é algo incomum. Pelo contrário, é muito presente em nossas vidas. Mas vejam que a inspiração da vingança nunca é a justiça. São essas as companheiras da vingança. Como é que se paga uma dívida, então? Já que Luiz e o próprio Antônio Olímpio haviam, de verdade, eles haviam lesado, haviam levado a termo a vida de Leonel e Clarindo, no caso Antônio Olímpio, prejudicando as suas existências. Silas, então, nos instrui que o devedor não pode pagar. Vejam, se tirarmos de Luiz a condição dele pagar aquele mal realizando algo positivo, realizando o bem,
nós estamos tirando ele todas as possibilidades, como, por exemplo, tiraram da vida terrena, levando ele a, por exemplo, se suicidar, ou que ele ficasse incapaz mentalmente. Como ele ia poder realizar o bem para solver os seus débitos? Como sanar, como cada um deve sanar os males de que é autor, nós não temos dúvidas. Ora, Antônio Olímpio fez algo contra Leonel e Clarindo, ele deve sanar. Luiz deve sanar os seus débitos. Mas ajudai os vossos inimigos é algo importante. Semelhante frase quer dizer o seguinte quando aprendemos isso com Jesus: ajudar os nossos inimigos para que eles sejam capazes de pagar as dívidas que amanharam, inclusive conosco. Então, vejam como é doentio e nos faz perder totalmente a condição de equilíbrio e de reajuste da contabilidade divina, a vingança. É como se a gente quisesse passar por cima de uma regra, infringindo ela e tornando ainda mais complicado o processo. Porque aí você se sente lesado, você se vinga. Aquele do qual você se vingou se sente lesado e deseja vingança. E assim vamos rolando séculos a fio, muitas vezes, para que isso possa acontecer. No capítulo 11, que nós temos o maior mandamento no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali a oportunidade de entender que o maior mandamento deve ser exatamente amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse maior mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos nos permite, então, colocarmos uma outra reflexão neste sentido. O que nós desejaríamos que um algoz, um perseguidor, fizesse para conosco, para que pudéssemos sanar as nossas dívidas? Que recursos desejaríamos? Que reações seriam bem-vindas ao nosso coração? E quando nos colocamos nessa maneira de interpretar, certamente, não desejaríamos sermos perseguidos, vilipendiados. Desejaríamos uma chance. Neste capítulo tem uma passagem interessante, que é quando se compara, então, essa relação com o Criador como se fosse um reino, o reino. E então, um servo deste reino, de um rei, né, chega para o rei, e o rei, então, lhe pede contas da dívida que ele deveria quitar. Ele diz que não teria condições de quitar as suas dívidas. O rei, então, olha compadecido e sabe que se ele gostaria de receber de volta aquilo que emprestou ao seu servo, ele precisaria lhe dar condições. Ele precisaria lhe dar ferramentas para que ele pudesse constituir o patrimônio para arcar com a sua dívida. Então ele diz, vá e faça isso aos outros também. E aquele servo, então, sai do reino e, ao encontrar pelo caminho outros companheiros que também lhe deviam algo, ele tem uma outra postura. Ele é severo para com esses companheiros e diz assim para eles, me paga logo o que você me deve, porque eu quero ter disso de volta. O rei, então, fica sabendo disso e manda chamá-lo. E diz, então, a ele, servo infiel, eu te dei uma chance e você, na primeira oportunidade, foi cobrar os que te devem. Você não deveria agir para com os outros da mesma maneira que eu, o seu rei, agi com você? Se nós
entendemos que na esteira do tempo somos devedores, devemos pensar de maneira clara que ao perseguirmos alguém que nos tenha ferido, que nos tenha lesado, estamos imputando a ele a incapacidade de arcar com uma nova condição para conosco. Estamos dificultando este reajuste. Mas qual seria a revelação de Silas? Nós então entendemos toda a questão, mas aqui temos então uma situação muito interessante, que é a revelação de Silas, que está, naturalmente, podemos ver até então, está empenhado em tentar resolver este caso, em tentar ajudar. Mas eu acho que a revelação de Silas diz muito respeito à maneira com que nós vamos agir frente aos nossos desafios íntimos que nos batem à nossa porta. Silas será para nós um exemplo de como devemos agir frente a uma conduta que queremos adotar para resolver algo que é tão presente dentro de nós. Mas eu queria deixar então para contar a história do Silas na nossa próxima aula. Afinal de contas, falamos agora, nesta aula que fizemos aqui, nesta nossa conversa, nesse nosso bate-papo, sobre a questão da vingança, sobre a questão de estarmos cegos em exigir, em pedir de volta aquilo que nos foi muitas vezes tirado, e não enxergamos outra maneira de fazer justiça senão a vingança. E acho que esta deve ser a nossa reflexão para pensarmos sempre o que fazer quando nos sentimos lesados, qual deve ser a nossa conduta adequada. Recordemos disso. Ajudai os vossos inimigos para que eles sejam capazes de ter condições de lhe restituir o mal que lhes fizeram. O bem sempre se sobrepõe ao mal, e isto devemos guardar em nossos corações. Espero você no nosso próximo encontro, na nossa próxima conversa sobre este momento tão importante que conheceremos mais Silas, um espírito dedicado e que está profundamente interessado em fazer o bem. A Leonel, Clarindo, Luiz e assim por diante. Te espero na próxima semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus.